Segundinhos, tá? Certíssimo. E aí, vamos tocar a vinheta? Tu não vai ouvir, mas eu vou tocar a vinheta, tá? Toca aí. Vamos lá então. Caô, caô, caô. Fiz uma vinhetinha da hora, né? Mas acho que tu nem viu, né? A vinhetinha que eu fiz. Acho que não. Não, né? Vou ter que te mostrar. É isso! Estamos ao vivo para falar sobre o caô. É o Caô Crimes, né, Marcos? Exatamente. O Caô Crimes que o Marcos arrumou aí uma. Como é que é? Tu falou assim que é para trazer justiça. Como é que é essa parada aí? Estamos aqui. Não, mas essa é. Estamos aqui para trazer justiça. Mas É. como é que era a outra que eu falava também, que eu não lembro, né? Estamos aqui em busca da verdade Em busca também. da verdade. Em busca da Uhum. verdade contando uma grande mentira, né? Isso. Impressionante, né? E para levar a justiça aos culpados pelos crimes que nós inventamos aqui. É verdade, é verdade. Precisamos aqui, se chegar alguém aqui, que dê um oi pra gente no chat, tá? Pra ver se as nossas vozes estão legais, porque na boa a internet tem deixado muito a desejar, cara. Aquele meme assim, só sabem cobrar, né? E tal, mas na hora de Hum. entregar a internet, niente. Mas e aí? Então estamos aqui pro nosso caô. O Caô Crimes é a nossa brincadeira de quinta-feira, onde inventamos crimes, né? Falamos aí a arma do crime, faz um sorteio, né? Até, ó, deixa eu até mostrar aqui o sorteio aqui, ó. Faz um sorteio e tudo e rola aí um maravilhoso caô, Uhum. né? Caô. Deixa eu... Sempre lembrando que todos os crimes que nós citamos aqui, eles vêm de uma extensiva pesquisa feita em arquivos policiais do mundo todo, é, lendo em diversas línguas diferentes, consultando especialistas no assunto, né, para poder formar aqui, né, e Pra, contar esses casos. pra poder formar um caô, né? Hoje, por sinal, é minha noite de caô, né? Deixar isso Uhum. bem claro, né? Então, minha noite de caô. É engraçado fazer essas lives na quinta, na terça e na quinta pra mim, que às vezes são dias que eu trabalhei tanto que, né? Eu sei que é uma coisa que eu falo recorrente, mas aí começa a esvaziar a nossa mente, né? Mas a gente faz o possível, faz o possível. Olá, a Karen já chegou. Ê, Karen, obrigada. Boa noite, Karen. Dá boa noite pra Boa Karen. noite. Boa noite, Chegou. Karen. Obrigada, né? Hoje estamos. Continuo com o ventilador ligado, cara. Eu não consigo ficar sem ventilador. Não tem jeito, porque eu sou muito calorenta, né? Então, fico feliz, Karen, de já ter uma audiência aí, porque eu e o Marcos a gente grava, mas, né? A gente grava de boa, mas é muito bom ter uma audiência e alguém para conversar. Uhum. Mas vamos lá, que por a gente estar ao quebrado e porque é meu dia de contar caô, ou melhor, minha noite, eu vou logo atrás aqui do conteúdo para poder inventar, né, as histórias. Vamos lá, que eu vou acessar a pasta aqui com os tópicos, né? Tomara que sejam tópicos interessantes, gente. Eu tô na torcida aqui para ser coisas legais para gerar uma história interessante, né? Vamos lá. Lembrando que eu tenho por hábito, né? Até para não ficar chato, né? Se por acaso der um crime repetido, uma arma repetida e tal, algum tópico repetido, eu faço de novo o sorteio, porque, né? Tu tá fazendo uns barulhinhos aí, não sei o que que é. Eu fui me mexer e encostei no microfone. Ah, tá. Não sei se dá pra ver aí, ó. Dá sim, ó. Coloquei aqui. Tá aqui Eu fui pegar uma, caneta. uma caneta. Ah, porque tu vai anotar, é? Precisa, né? Obrigada. Vai anotando aí que eu também vou anotando aqui. Bora lá, então aqui primeiro é a arma do crime, né? Pra quem acompanha a gente, já estamos fazendo caô faz um tempinho. E não sei nem mexer aqui, nem sei se eu fiz besteira sem querer, tá. Vamos lá então pro sorteio. Primeiro a arma do crime, bora lá. Sorteio. Deu flecha!
Opa! Flechas. Flechadas. Lembrando que a gente aumentou o tópico, né? Agora vai ter, como é que gênero, né? Agora tem romance, tem terror, né? Então, para ficar mais complexo, né? Tô escrevendo aqui, ó, flechas, para não perder. Beleza, então está aqui flechas. Bora então para a parte que é... Cadê? Locais, né? Aguenta aí. Aguenta aí que... Pelo menos agora saiu variado, gostei. Não precisou ficar repetindo o sorteio, que é chato também, né? Ficar repetindo o sorteio. Uhum. Vamos lá então. Tô aqui adicionando aqui, ó. Ai, oh, meu Deus. Esse mouse aqui meu não tá nada bom, gente. Tá bem ruizinho mesmo. Vou ter que apagar as paradas aqui direitinho. Não sei, deu ruim nesse mouse aqui. Sei que pra gente que edita, né? É um verdadeiro pesadelo quando ficar dando pau no mouse, né? E é um mouse de marca boa até, mas, sinceramente... Vamos lá então. Ó, tá aqui. Sorteando, hein? Ui, meu Deus, sorteei 2 vezes sem querer, Marcos. Vou ter que adicionar de novo. Não sei se tu viu, apertei 2 vezes aqui. Não foi sem querer totalmente isso. Vamos começar de novo aqui. Pra ser justo, né? Pra não parecer que eu tô escolhendo. Vai. Sortear. Ah, não. Sex Shop já foi. Tá, agora vai ter que sortear de novo mesmo. Ah. Porão. Beleza, foi porão. Então, beleza. Flechas. Local do corpo de morte da vítima é... Cadê? Porão. Deixa eu até adicionar aqui. Também estou fazendo isso. Na verdade, eu me confundo mais com os nomes, se tu quer saber. Se for inventar muito nome, eu fico muito confusa. Ô, Mata, Mata tá aí. Boa noite, Mata. Aí, ô Marcos, a Mata, a Mota. Ô, boa noite, Marta. Prazer em tê-la por aqui. Muito bom, muito bom. A Marta diz assim, ó, boa noite, pessoal. Vim acompanhar essa nova aventura. Obrigada, Marta. Torce aí, torce que hoje sou eu que sou a pessoa que vai contar a história. Não sou tão boa como o Marcos. Mas vamos lá, então. Agora são 2 tópicos que faltam, né? Aguenta aí que eu tô chegando lá, então. Então já foi arma, já foi local. Agora época, acontecimento ou estilo. Que isso aqui é coisa minha, né? Que eu coloquei porque eu acho que dá uma graça no negócio, né? Vamos lá, então. Colocando ali, dessa vez eu fiz uma confusão aqui, gente, mas não é, foi sem querer. Vamos lá, colar. Pronto, tá aqui, gente, ó, pra vocês verem aqui, ó, rolando aqui ao vivo, bonitinho. Sortear aqui, bora. Outlander! Até que enfim! Como é que tu chama, Marcos? Fala aí pro pessoal conhecer. O que? Moduini? Moduini! Quem é que assiste Outlander aí? Outlander é uma maravilha, hein? Porão, lugar lá... bem apertado para flechadas. É verdade, hein? É verdade, mas ó, tem possibilidade. O universo que entrou o bagulho é ótimo, que é Outlander. Se calhar tópico romance, tamo feito, cara. Hoje é a noite do negócio. Ser Sassenar pra cá, Sassenar pra lá. Sassenac, minha Sassenac. Deixa eu colocar aqui, ó. Outlander, tá? Opa, pera aí. Eu gosto muito de Outlander, né, gente? Eu tenho até camiseta da Outlander e o caramba. Apesar que eu tô meio atrasado. Escócia, né? Basicamente. Sim, claro, Escócia. Mas, né? Agora a gente inventou de colocar gênero. Então prometo, agora é o último. Ultimão, bora lá. Cadê o terror? Romance tá aqui. Então a gente... Só falta ser terror com Outlander. Eu vou ficar triste com um negócio desse. Só falta só o gênero então, gente. E aí eu prometo a gente começa logo aqui. É que acho que não pode ser terror, porque já foi terror, né? É verdade, a gente pode não ficar repetindo, né? Isso. Então o primeiro que a gente fez foi terror, que foi o que calhou contigo, né? Quando começou a colocar esse tópico, né? Então tá, legal. Então se cair terror, eu já sei que pode repetir o sorteio, tá? Ó, sorteando. Romance. Olha lá. A configuração dos lamentos aqui, gente, hoje à noite. Opa, romance, Outlander, aí é marmelada.
hein? Romance, Flecha. Outlander, flechas e porão. Olha aí, ó, que coisa linda, né? Pode praticamente ser um episódio da série. Tem que ter um assassinato, né? Vamos lembrar que é um caô crime, né? Vai ter que rolar um assassinato aqui também, né? Uhum. Gente, vamos Mas é lá. um Call Crimes de Cute. De cute. Pera aí, deixa eu só colocar aqui a época, o estilo. É, tem que deixar agora o gênero também, né? Deixa eu só adicionar aqui que eu tinha feito em outro aplicativo aqui. Aguenta aí. Gênero, pronto. Romance. Sing Me Your Song. Pronto, ok. Certinho, deixa eu tirar aqui e deixar o texto. Pronto, gente, aí, ó. A história tá pronta pra mim, eu vou arrasar. Quer ver, Karen, que eu vou ser um fracasso por causa disso? Mas vamos lá, eu só preciso pensar nos nomes, gente. Eu vou ter que... Deixa eu só dar uma... Nessa eu vou ter que dar uma roubada aqui, porque eu vou pesquisar aqui nomes escoceses pra não ficar um bagulho totalmente fraudulento aqui o negócio aqui. Prometo que não vai ter nenhum que seja... Qual é o nome do cara lá, Marcos? Do gostosão do Outlander? Jamie, Jamie. você pretende falar tudo com sotaque escocês? Se eu pretendo falar com sotaque escocês, não. Não pretendo não. Ah, muito bem. Mas de repente eu começo a cantar Sing me a song. Na, 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 na. Vamos lá, gente, vamos lá então. Nossa história, ela começa num desses vilarejos aí, gelados, né? Em volta de uma fogueira, onde se conta uma história de um crime que nunca foi solucionado. Eu adoro inventar histórias cujo crime não, pode não ter sido solucionado também. Cadê, Marcos? Você tá me escutando? Só pra eu saber se tu tá aí. Estou ouvindo, sem dúvida. E pior que eu tô sem óculos aqui, tentando fazer um bagulho inacreditável aqui. Pera só um segundo, gente. Que diacho. Pera aí. Tá, beleza, tá. Vamos lá então. E nessa história que a gente tá contando, ela se passa, deixa eu ver, na Escócia, obviamente, né? Porque se a gente tem uma história no universo de Outlander, ela tem que se passar na Escócia. Não necessariamente vai ter uma viagem no tempo dessa vez, e sim de um crime muito estranho, né? A gente tem em volta dessa fogueira vários homens com seus kilts, né? Com seus padrões remetendo a casa às quais eles pertencem, né? Que vou chamar de Mackenzie por pura conveniência, né? E eles estão tentando esclarecer e tentar entender como que essa vítima em si ela pode ter aparecido nesse local e foi uma morte muito estranha, né? Eu estou esperando a tua interação também, eu preciso de você, Marcos. Sim, mas foi uma morte estranha e por quê? O que teve de estranho nessa morte? Olha, a Marta já deu uma dica para mim aqui, Marta. Eu vou ficar roubando usando a dica aqui do público também, né? É uma morte estranha porque quando essa pessoa foi encontrada, ela não pertencia ao clã e dos clãs vizinhos. Ela também não apesar deles todos perguntarem, né? Quando tem a reunião dos clãs, né? Vamos lembrar que tem o líder, né? Que tem o clã mais poderoso e tal, e nunca foi esclarecido isso daí. Essa morte foi uma morte de um cara barbudo e tal, que ele estava lá, ele estava, né, no porão dessa mansão, desse clã Mackenzie, né, que é uma casa enorme, confortável e tal, que é local de reunião, né, e claro, obviamente, de uma fazenda gigantesca, né? E os homens conversam em volta daquela fogueira, né? E eles vão recolhendo dados, né? Para tentar compreender quem era essa vítima, né? Já que as coisas não foram esclarecidas e por que diabos, né? Que ela morreu. Ela se encontrava totalmente flechada no porão dessa casa do clã Mackenzie. Uhum. Né? O barbudo. O barbudo, né? Sem nome, ele não tem nome. Ele é uma vítima sem nome, né? Então os homens estão ali em torno da fogueira, né? Aguardando inclusive o chamado para a próxima reunião. Então eles estão ali, eles recordam, né? Vamos chamar aqui um de como é que é?
Vamos chamar o Duncan, bora lá. O Duncan é quem está contando a história, né? E ele conta com... Eu não vou saber fazer um sotaque que faz tempo que eu não assisto Outlander, gente. Mas o Duncan está assim, aquele homem que se encontrava no porão do nosso líder, ele se encontrava todo flechado, só que ele não era inimigo de ninguém, a gente precisava entender da onde que era esse homem, né? E tal. A história, né, claro que tudo nesses clãs aí vai virando, de certa maneira, um pouco de lenda, né? Um pouco de diz que diz, né? E tal. E dizem por ali. É um crime na época de Outlander. Outlander se passa em que século, mais ou menos, Marcos? É antes daquela guerra gigantesca, né? Que teve, né? Pelo menos a primeira temporada, né? Aquela guerra da Escócia, né? E tal, que... É por aí, final do século XVIII, início do século XIX, algo assim, né? Não, acho que é antes do século XVIII ainda e tal. Acho que é final do século XVI, um negócio assim. 16 ou 17. 18 já é quando... Não, você tem razão. Eu acho que é final do século XVII, viu, o Karen? Né? Então aqui a gente está contando uma história do passado, tá? Uhum. E nós precisamos de romance nessa história. Então a gente precisa ter alguém lamentando essa perda de alguma maneira. Então, enquanto os homens conversam, uma pessoa observa ao fundo, né? Eu vou chamar essa pessoa, eu não vou chamar de Claire, não, porque aí é sacanagem, né? Mas eu vou chamar de... Deixa eu ver, tem vários nomes tem os nomes malucos aqui, né? Eu tô olhando aqui a lista de nomes. Vou chamar de Brianna, pronto, aí pronto. Ao fundo, a Brianna escuta a conversa, né? E uma lágrima rola pelo rosto de Brianna. Porque os homens não sabem, mas Brianna sabe quem era aquele homem. E aquele homem era um homem que ela amava, né? Um belo dia, né? Vamos trocar a perspectiva da história. Um belo dia, Brianna estava lá trabalhando. Ela era uma das empregadas ali do clã, né? Uma das serviçais. E ela viu um belo homem, forte, musculoso, muito barbudo. Só que ele não usava um kilt, né? E ao mesmo tempo ele parecia um tanto quanto perdido. Mas ele usava alguma coisa no lugar do kilt, né? Não, Senão é... ele usava longas calças que tá. achavam que eram ceroulas e tal, Uhum. entendeu? E você vê que esse homem, entendeu? Esse homem aí, ele parece estar meio perdido, né, e tal. E chegou falando com ela uma língua que ela não reconhecia, né? E ela se condoeu dele, ficou com pena dele, né? Isso há tempos atrás, né? Isso é uma história que aconteceu, esse corpo descoberto, ele apareceu ali, é coisa de em torno de um ano, né? E a gente entrou aqui numa das recordações da Brianna. Ela fala para ele, gesticula, né? Tava um frio tremendo, ele tremendo, né? E ela, obviamente, reparou quanto ele era um homem muito atraente. Olha, eu totalmente Sabrina, Júlia, Bianca aqui, né? Ela... eu fui uma grande leitora dessas coisas aí. Quem for velho lembra. Aí ela reparou que ele é um homem muito atraente, né? E tá muito barbudo, com um olhar muito brilhante, né? E ela gesticula para ele, sinaliza pro barraco, aonde eles guardam ali algumas peças ali, que é próximo do casarão. Aparentemente ele não foi visto, né? E ela leva ele para lá e faz sinal para ele ficar e para ele fazer silêncio. E a Brianna, então, ela vai lá, pega alguma comida, pega um pão, pega um pouco de cerveja ou de vinho, né? E vai levando para ele, aos poucos, um pouco de carne. Uma carne que eles fazem, uma carne salgada, né? Da barrica da cozinha. E aos poucos vai tentando conversar, né? Com esse homem, que é um homem que ela acha muito bonito. Ela é uma mulher jovem também. Bela, uma mulher assim, com seus longos cabelos ruivos, né? E tal, e solteira, né? Porém muito paquerada por aquele monte de homens de kilt, né? Terrível, né? Brianna, imagina aquele monte de homem tocando gaita, né? Como fala a nossa amiga Marta aqui, né? E tal, e enchendo o saco e querendo guerrear e fazer brincadeiras de clã escocês, né? Uhum.
Aí não sei, eu acho que a nossa história aqui ela não vai poder ser uma história muito picante também. Vai ser romance, um romance pudico, né? Penso eu, né? Certo. Porque Não senão vai vai. ter ninguém pegando na gaita de fole de ninguém, ninguém levantando o kilt de ninguém. Tá Não, certo. não, não, até porque ele não tá de kilt, né? Isso Ah, despertou sim. o interesse dela também, né? Essa questão dele não estar de kilt, né? Ó, a Karen dando opinião aqui. Eu adoro, Karen. Pode dar opinião. Ó, sem querer influenciar a história. Cuidado quando ler. Mas um cara muito barbudo morto no porão, que é um lugar escuro, pode ter sido assassinado por engano. Seria fácil confundir alguém. Sim, é verdade. Afinal, um porão é um local muito escuro. Ao contrário, eu adoro que vocês deem sugestões. Isso ajuda a gente a desenvolver a história. Viu, Karen? Mas aí você percebe que o tempo passa, né? Ela, mesmo sem conseguir se comunicar com esse belo homem, ela resolve chamá-lo como ela é uma Mackenzie, né? E os Mackenzies são todos homens, assim, muito. Vamos colocar assim, homens muito explosivos, né? E tal, né? Ela inventa um nome para ele e começa a chamar ele de Ian, né? E ela fala, ela gesticula para ele e aponta para si e fala Brianna e tal. E ele vai tentando se comunicar e ela muito gentilmente vai lá sempre que pode, né? E percebe que às vezes quando ela entra, por exemplo, no barracão, ele está olhando por um buraquinho, por uma frestinha de janela. Ela tem muito medo dele ser descoberto, né? E tal, mas aos poucos ela vai tentando se comunicar com ele, nem que seja por gestos e tal, perguntar de onde que ele é, né? E ele faz um gesto assim como se fosse de muito, muito longe, né? E tal, só que ela não entende o quão longe ele é, de quão longe ele é. A gente pode ter uma história que está do universo de Outlander ser na verdade um Sassenach, né? Porque o Sassenach quer dizer estrangeiro, né? Como a Claire era chamada, e ela era uma estrangeira de uma outra época. A gente não sabe aqui, a gente pode ter aqui um homem também que ele era um homem de uma outra época, ou de uma outra localidade, ou de um outro país, né? Na verdade, não se sabe como que ele chegou ali, né? Então, se você tem uma história aqui, que é um romance, a Brianna, aos poucos, vai se sentir muito apaixonada por ele, né? Só que temos aqui um outro ingrediente nessa história aqui, né? Porque tem alguém que é apaixonado pela Brianna, alguém muito apaixonado pela Brianna e que na verdade tem reparado muito nela e tal, viu que ela disfarçadamente vai naquele barracãozinho e tal, às vezes com uma trouxinha nas mãos e tal. Eu vou chamar esse homem de Colum, né? Porque tá aqui, é um nome que pelo jeito. E é um Colum Mackenzie, hein? É o filho do chefe do clã, né? E tal. E ele é fascinado pela Brianna, já tentou cantar a Brianna muitas vezes, ela não dá a mínima bola. O Marcos nessa altura deve estar dormindo, porque, né? Estou dormindo, não, estou prestando muita atenção. A gente sabe que o Marcos está muito cansado, hoje o Marcos está particularmente cansado. Mas assim, vamos lá, Marcos, me ajuda, vamos ver, me ajuda, que eu vou. O Collum acabou de entrar na história, não é Collum Sim. sei lá, O- Mas o Collum é um cara ciumento? Então, ele tá de olho na Brianna já faz algum tempo, e já tentou paquerar ela várias vezes, mas ela não quer saber dele. Uhum. Ela não quer saber dele. E E ele, como filho do líder, ele é o próximo líder do clã, né? E tal. Então sim, ele pensa que é fácil, né? Que encantá-la, né? Ele é um jovem poderoso, né? Mas ela não tem interesse nesses homens. A Brianna sempre teve para si a impressão que ela teria um homem diferente na vida dela, que teria, que viria uma espécie de, ela sairia daquela rotina, sabe? Daquela rotina sim. de servir na casa, apesar de a cozinha ser um local de muito carinho, a cozinheira mesmo uma senhora muito generosa, muito bondosa, apesar de explosiva como todos, né? E ela achava Uhum. que um dia ela encontraria alguém diferente ali. Ela não tinha muita atração por aqueles homens que ela achava muito brutos, né? Brutamontes. Ele via eles brincando, eles brigando. E sempre era uma coisa muito que a deixava nervosa. Só que o Collum, ele muito espertamente, vamos colocar a idade nas pessoas, a Brianna é uma moça de uns 25 anos, o Collum também, né? 25 a 26 anos. E ele segue a Brianna um dia.
E aí ele pega, disfarçadamente, ela sai ali com uma trouxinha ali de alguma coisa, e ele fica olhando pela frestinha. Quando ele olha, ele fica muito assustado, porque vê ela sentada, tentando conversar e tentando gesticular com um homem forte, barbudão e tal. E o barbudão que eu coloquei aqui, né? E tal, ó, trilha da Bela e a Fera tocando no fundo, sim, né? E tal, olha lá, o Marcos. Sentimentos são fáceis de mudar, né? Então, aí a gente tem. Mas a Briana gosta mesmo é de uma boa barba, né? Tô percebendo. Ela é chegada num barbudão. Não que tivessem barbudões, entendeu? Que obviamente tem, né? Mas aquele barbudão tinha um olhar, como é que é? Gentil, delicado, Isso. falava de maneira suave, apesar dela não compreender a língua dele, né? Aos poucos, ela começou a chamá-lo de Sassenach. Tu ouviu alguém me chamar? É a vizinha, a vizinha. Não, A ouvi vizinha, alguém chamar. a vizinha tá gritando aqui do lado, gente. Tá saindo a voz dela na gravação, acho aqui. Então, ela começou a chamá-lo de Sassenach, né? Porque Sassenach é uma palavra sem gênero, né? Então, ela chamava ele de estrangeiro, é o que quer dizer estrangeiro, de uma maneira um tanto pejorativa. Vamos lembrar que quando a Claire era chamada de Sassenach, depois ele chamava carinhosamente. Mas a princípio é uma forma um tanto quanto até pejorativa, né? É um estrangeiro, alguém Mas que ela, não pertence ali, né? mas ela já chamou ele de Moduini? Não, não, Ah, mas então. ele não conhece essa palavra, senão ele a chamaria de Moduini, né? O Marcos ficava falando Moduini e eu ficava rachando o bico aqui. Aí o Colum, ele pensa o que ele pode fazer, porque se ele matar diretamente esse homem, não é verdade? Ele teria, sei lá, ele teria que revelar para ela que a seguiu, né? Então ele ficou pensando como fazer isso, né? E tal, né? E aos poucos o tempo, né? O que que ele fez esse personagem aqui? Olha só como as coisas vão mudando. Eu estou mudando a maneira, estou tentando pensar como lidar com essa história, né? Até quem sabe voltar para os homens em torno da fogueira, né? Porque temos a Briana ali escutando esses homens falar, né? E tal, e conversar entre si e falar assim, nossa, é muito estranho, porque esse homem que apareceu morto no porão da casa do nosso líder, ele estava com uma calça, parecia uma ceroula, uma calça estrangeira, né? A gente nunca viu algo assim, né? Então, vamos ver. O detalhe, esse colo é com U no final, viu? A Karen escreveu aqui, Marcos, ó. Quero ver quando vai aparecer a arma do crime. Se o Colum é um caçador ou se o arco é uma relíquia da família da casa. É verdade, a gente tem alguém flechado. Então a arma do crime seria um arco, com toda certeza. Vamos ver, vamos colocar aqui. Então esse Colum é tipo column, de coluna, né? Que é um nome que eu estava vendo aqui na minha colinha, né? É C-O-L-U-M, né? Porque tem esse cólon aí que é tipo o colo, né? Que é aquele colo do nosso corpo humano, né? Que a gente faz, às vezes, algum exame ali, né? Que horror. E, ele sempre ficava falando para as moças, ele era muito folgado, ele falava, senta aqui no meu colo. E, né? Senta aqui no meu colo. Não, então tem colo e tem o column, né? Que é tipo o nome aqui que tá na colinha do Outlander aqui. Foi o corretor, né, Karen? Não, mas eu achei engraçado, né? Que o corretor já mandou um column logo de cara, né? Danado. Mas vamos lá então, para nossa história desenvolver. Eu tô olhando o horário aqui, tô a 29 minutos. Não tô a 29 minutos, mas já estamos a 29 minutos. Precisamos então desenvolver a história. Eu vou colocar aqui então ela escutando os homens ainda confabular. É muito triste, né, com essa situação, e a gente volta então para, se não as reminiscências de Briana, a um flashback do que aconteceu. Então, o que o Colum faz, o Colum Mackenzie? Ele é um traidor, né? E um cara muito, né, esperto, né? Ele quer tentar chavecar essa mulher, só que e já percebeu que ela tem interesse nesse estranho homem.
Então Mas ele é um traidor em que sentido? ele é um traidor, como é, não é um traidor, como é que eu posso te dizer? Ele é um cara esperto e manipulador. Ele precisa Hum. cativar essa mulher, só que se ele mata uma pessoa do qual ela tem interesse, ela não vai mais querer saber dele, né? E ele Não. percebe que ela é uma mulher um tanto quanto arisca, ela já não quer, ela já não tem o mesmo comportamento, vamos colocar assim, das meninas ali. Ela é meio arisca, ela não quer ficar junto com ninguém, ela é meio calada. Então ela é alguém pelo qual ele é fascinado por ela há muito tempo já. Ela já está há uns 3 anos trabalhando lá, né? Desde que ela ficou uma moça crescida, porque nessas localidades, normalmente, quando a moça já tem uma certa idade, já botam para trabalhar, né? Vai trabalhar Uhum. na casa de fulano, vai trabalhar na casa de cicrano, né? Então ela está lá já há alguns anos e o Colum, né, já tentou se aproximar dela, ela continua muito tímida e calada e ele está pensando num plano do que ele pode fazer. O que ele pensou que pode fazer? Ele pensou, vou tentar me aproximar dessa pessoa, né? E um belo dia, quando ele tá lá, né? É obviamente que a gente tem um homem que ele não fica o tempo todo preso naquela cabaninha, né? Esse homem, o barbudo, bonitão, ele tem horas que ele sai de fininho, vai pro matinho, né? Pra fazer necessidades dele, tomar um banho, né? E tal. Ela Uhum. tem uma hora que traz roupas pra ele, né? Pra ele poder não se destacar tanto, né? Então, o Colo, um dia que ele vê que a Brianna saiu de lá e o homem ficou sozinho, ele vai de fininho lá, abre a porta de fininho e entra. Quando ele entra, o homem se assusta muito, né? Pega ali um pedaço de pau ali, tá pronto a qualquer coisa, né? Porque ele acha que foi descoberto, né? Só que ele gesticula, né? O Colo gesticula para ele, ó, para acalmá-lo, né? E tal, e tenta se aproximar dele, né? Mostra para ele um saco que ele tinha com algo, com uma coisa enrolada que era alimento, né? E tal, uma garrafa que tinha um pouco ali de uma bebida que ele descobre que é um ótimo vinho também e tal, e tenta calmamente conversar com ele, só que obviamente tem a barreira da língua, né? E eles mais gesticulam do que conversam, né? A gente grava muito sobre The Twilight Zone e os episódios do Rod Serling, né, Marcos? Sim. As pessoas conseguem falar muito facilmente nas histórias do Rod Serling. Você E, não vai entregar para nós que língua qual é essa língua que ele fala, né? não, eu não vou entregar, sabe por quê? Porque Hum. a gente não vai ter a construção suficiente. Teria que ter a perspectiva da vítima e até esse momento a gente tem mais a perspectiva de fora, né? Penso eu, né? Mas sim, a vítima, a gente mostra as reações da vítima aqui, que é o barbudão bonitão, né? Então ele vai ali, ele percebe, né? O barbudão, ele percebe que ele tá mais calmo e tal, e tudo. E ele, o que que ele faz, o Colum, né? Ele sempre quando a Brianna vai embora, né? Ele entra lá devagarinho, às vezes conversa com ele. Tem um momento que ele leva lá um daqueles cachimbos para fumar um fumozinho e tal, né? E ele fica tentando pensar como é que ele vai fazer para ele matar esse homem e não ser descoberto pela Brianna, obviamente, né? Então o que que ele faz? Tem um certo momento que ele vai fazer o seguinte, ele pensa, ele tem que tirar aquele homem dali, daquele barracão, né? Como aquele barracão normalmente, quem frequenta são os criados, né? Obviamente não só a Brianna frequenta lá. Às vezes algum outro criado também entra. Mas ele é muito esperto, quando ele escuta a aproximação de passos, ali fora ele já se esconde, né? Ele já ficou bem esperto, ele já está ali há poucos dias, né? E tal. Numa dessas ocasiões, já que temos aqui um romance, né? Você vai ter um momento ali onde a Brianna está sentadinha ali do lado dele, no momento que é a hora do almoço. Ela vai ali comer a comidinha dela, leva a comida para ele e tal. E se aproxima dele, assim, muito, né? Como é que eu, envergonhadamente, e dá um beijo, lasca um beijo nele, né? E o barbudão retribui o beijo e tal, e dali as visitas da Brianna vão ficando cada vez visitas mais, né, calientes, né? Onde eles Hum. tocam um na mão do outro e tal. Então você tem ali uma história que vai se desenvolvendo até um belo dia, aonde o Colum vai olhar pelo buraquinho
ali estão os dois se pegando loucamente, né? Então, a Brianna e o Barbudão, né? O que eu vou chamar aqui não de pescador parrudo, mas um barbudão estilo pescador parrudo. Certo. Isso tá virando qualquer negócio. Mas assim, vamos lá então, vamos lá. Aí o Colin fala, filha da mãe, agora eu vou ter que matar esse desgraçado o quanto antes, né? E aí a Brianna, claro, muito contente, né, pensando com ela, quando ela volta ali para os afazeres dela na casa, ela pensa, meu, que felicidade, eu vou tentar tirar esse homem maravilhoso de lá, vou fugir com ele daqui, né? A gente vai conseguir em algum momento se comunicar, que não sejam coisas só ali da pele, né? Carnais, né? Que vamos colocar aqui que eles já tiveram relações, né? Bíblicas, né? Como é que o pessoal chama, né? Aquelas relações. Eu não sei se é assim que tem essa expressão, né? Que fala assim, se conheceram biblicamente, não tinha essa expressão aí quando as pessoas nos pega, né, e tal, né? Não, estão se relacionando fisicamente, carnalmente. E ela já tá pensando como aquele homem lindo, barbudo, maravilhoso lá, o que ela vai fugir com ele. Ela vai começar a vida em outro lugar, perto de um outro clã, vão construir uma maravilhosa choupana e tal. E, cara, e assim, ele parece muito gentil e tal, ele... Apesar dela não conseguir conversar muito com ele, assim, trocarem pouquíssimas palavras, né? Ela chama ele de Sassenach, né? E tal, e ele também faz muito carinho nela. Ela pensa assim que ele é uma pessoa maravilhosa, que ela nunca conheceu alguém assim. Que ela só via só aqueles homens meio brutamontes, sabe? Meio, uma garrafa de rum, algo assim do gênero, né? Aí o Colin, que já descobriu que a relação dos dois evoluiu, ele, claro, ele quanto antes ele quer evitar, né? Que isso daí prolongue, até porque ele andou escutando algumas conversinhas na cozinha da Brianna ali com as ajudantes ali, o pessoal da cozinha, da limpeza, né? E tal, e comentando aonde que tinham, onde os clãs que estavam, né? Crescendo e tal, e tipo assim, perguntando sobre mapas e tal, e ele começou a desconfiar que realmente a Brianna estava pensando seriamente em sair dali. O que ele fez? Então, precisamos da cena do crime, né, e do motivo do crime, né. Então, um belo dia, o motivo nós já temos, né, já temos a vítima, né, e já temos a motivação, inclusive, né, de por que as coisas vão acontecer, né, Marcos? Exatamente. O Marcos dormindo. Imagine, Olha lá, hein? é a possessividade desse sujeito. Ele é E pode. o Colin, a gente não falou muito sobre ele, né? Mas ele é uma pessoa muito mimada, né? Ele é o único filho de um líder importante do clã Mackenzie, né? Então, um clã que também é importante, tem muitos homens, né? Que os clãs, Isso. a importância desses clãs, obviamente, é a quantidade de pessoas que o líder pode influenciar. E ele tem que ter sido um grande guerreiro, né? Coisa que o pai do Colin foi. Mas o Colin não era um grande guerreiro. Era um moleque ainda aprendendo e tal. Uma certa... como é que eu posso dizer? Um certo desvio moral, né? O pai nunca gostou muito da atitude dele com os outros e tal. Ele parecia uma pessoa muito, né? Que não confiável, né? E tal. Sim. E, obviamente, um moleque cheio de mimos, porque era o único filho também, né? Diga. E aí é trocado por uma barba, né? O cara que vai ser o líder da tribo, né? Do clã, um cara bonitão, com um futuro brilhante, né? Pois é. E trocado por uma barba. Tem homens que aos 20 e poucos anos, 25 anos, ainda são meio imberbes, né? E tal. Não tem essas barbas enormes assim. Então o pessoal vai falando assim, vai achar que eu adoro homem barbudo, né? E eu nem gosto muito de homem barbudo, não. Mas vamos colocar um barbudão na história aqui, não tem problema. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Aí a gente tem aqui, então, num desses momentos, e veja bem que temos aqui o barbudo tentando, às vezes, explicar para a Brianna que estava chegando alguém e tal, que estava recebendo visitas do Colin também.
e tal. Mas ela não entendia, né? E fazia assim, não, fazia tipo, né? Falava na língua dela, não tô te entendendo, né? E tal. E um belo dia, o que que o Colin faz? Ele chega lá, né, com a bebida, um vinho maravilhoso, eles bebem e tal, e ele faz gesto para ele de vir, né? Venha, venha, venha. Aí ele fala que, ele gesticula o barbudo que não, não, né? Não, tem gente, alguém pode nos ver, né? Me ver, né? Aponta assim, né? E tal, e ele fala, olha, não tem ninguém, pode olhar. Ele abre um pouquinho a porta e mostra, não tem ninguém. Ele quer atrair o cara para casa dele, né? E ele escolheu um momento também, um momento assim, que é meio assim no meio da noite, vamos colocar assim, aonde não tem ninguém. Os guardas ali que ficam em torno ali daquele castelo, né? Daquela região chamada Leoc, né? Estão olhando do outro lado e tal. Quem conhece um pouco a Escócia, o clima é um pouco frio e às vezes é gelado, né? E na verdade ele reparou que os guardas estão conversando em torno da fogueira ali e tal, e tentando se aquecer, né? Então é um momento adequado para ele conseguir enfiar esse homem na casa dele. Aí ele fala assim, mostra a garrafa, fala como se tivesse, só tem mais lá e tal. E pega a cena, e ele confiando já no o barbudo, bonitão, confiando, vai atrás, na verdade. Porque, poxa, ele pensa assim, caramba, né? Vamos lá, né? Eu fico tanto tempo sozinho aqui, entediado, mal posso sair, é bom poder tomar uma bebidinha, né? E tal, porque ele repara que a Brianna, por exemplo, ela não leva muita, ela leva sucos para ele e tal, sumos de fruta, né? Que ela não gosta também desse o estilo do homem bêbado, né? E tal, até porque ela vê os homens bêbados ali, né? Que servem o clã e Uhum. fazem parte do clã. Eu E nunca vi escocês que exagera na bebida. Vai ser a primeira vez que eu ouvi falar nisso, mas tudo bem. então, mas aí ele vem gesticulando, aí você vê que ele sai, e quando ele sai do barracão, claro que ele sai escondido de vez em quando, né, quando ele precisa sair, mas ele fica um pouco, ele respira fundo, porque é bom sair de lá, né, e tal, e ele tem curiosidade do que acontece, afinal ele já tá ali há pelo menos o quê? 2 semanas, né, ou mais, um pouquinho. E aí, por uma portinha ali, que é justamente entrada e saída ali de cozinha, né? Daquelas áreas ali onde ficam o pessoal que é da área do serviço, né? E tal. Que dá ali, inclusive, para onde tem os animais, né, naquele cercadinho. Tem cavalo, né? Tem até os animais ali que eles abatem. Ele entra pela portinha e ele vem gesticulando. Quando o barbudo entra, ele olha assim e fica fascinado. Você vê que ele está fascinado. Ele entra e vê que é um local, um castelo enorme. E dentro tem aquelas maravilhosas tochas, né? Naqueles corredores e tal. E ele gesticulando, falando: vem, vem, vem. O Colin, né? E ele vai indo, né? E ele fala assim para ele, assim, ele faz gesto para ele parar, porque está passando alguém por um corredor, que é realmente dos guardas ali, né? E ele simplesmente para e olha e tudo, e ele faz sinal, ele vai de novo, e aí ele faz sinal para eles descerem, né? Quando eles descem assim, eles vão para uma espécie de um porão que também é uma adega, né? E ele quando olha o barbudo fala: opa, é hoje à noite que a gente vai, Hum. vamos tomar aqui né? Fazer a farra do vinho e tal. E ele fala pra ele assim, ele pega uma garrafa, você vê que tem todas aquelas garrafas deitadinhas, né? Naquele local meio frio, né? Só que ele falou, opa, vou me esquentar. O barbudo pensa, vou me esquentar. Ele pega uma garrafa, coloca na mesa, coloca um copo, fala pra ele assim, ó, bate nas costas dele, fala pra ele assim, olha, fica aí, ele fala na língua dele, só que o barbudo não entende, né? Que daqui a pouco eu volto, vou pegar uma comida, ele faz um gesto com a boca, né? Aquele gesto que todo mundo sabe que é, né? Pra comer, né? Vou pegar água pra comer. E ele fica ali sentado, o nosso barbudo lindo, né? O nosso barbudo lindo, tadinho, não tem o nome, né? Que eu botei nele, coitadinho, É né? o Barba. É o Barba, né? O Barba Gato. Ó, não tem o Borba Gato? Tem o Barba Gato aqui, né? Aí, o que que acontece, né? Ele fica ali, né, olhando em volta, né? Ali tá tudo muito escuro lá naquele lugar, só tem uma janelinha daquelas janelinhas ao nível do chão, né? Que entra um pouco da luz do luar, da luz da lua, né, e tal. E ele escuta a porta bater,
né, o barbudo. Ele tá ali tomando, ali saboreando aquele maravilhoso vinho, quando ele sente, né, a primeira flechada, né? Então, Caramba. a primeira flechada, ele sente a primeira flecha, ela bate na bochecha do rosto dele, né? E ele fica desesperado, dá um berro, né, e tal, né? Até ele perceber que se a porta tá fechada e se não tinha ninguém, era capaz das pessoas não escutarem ele gritar, né? E aí ele depois sente a segunda, né, que vai no pescoço, né? E a terceira e a quarta, e quando ele já tá recebendo a quinta flechada, ele já tá caído no chão, agonizando, né? Aí a gente vê que das sombras sai essa figura, né? Esse cara, o Colum, né? Que ele realmente fez essa armadilha para poder matar esse homem, né? Só que ele escuta um barulho, né? Lá fora, talvez alguém andando por ali, tentando descobrir de onde vinham esses berros, né? E ele sai fugido lá e deixa aquele corpo jogado no chão, né? No outro dia, né, no castelo, muito se fala, né, e tá todo mundo em polvorosa que apareceu um cadáver, uma pessoa morta na adega, né, no porão, na adega e tal. E você vê que as pessoas estão tentando entender realmente o que aconteceu, quem é aquele cara, né, da onde que surgiu, né. E ele tava realmente com umas roupas estranhas, né, porque ele, apesar de ela ter dado para ele uma blusa, mais um casaco de lã, ele continuava com aquela calça. Né? Então você vê que as pessoas estão tentando entender, né? E perguntar da onde, por acaso a gente recebeu invasão de algum clã, a gente está em guerra com alguém, eles sempre estão em guerra com alguém na real, né? Por questão de terras ou alguma desavença, mas Uhum. as pessoas não entendiam, né? Então é por isso que a gente volta para o começo da história e os homens estão conversando, porque isso virou um mistério, né? Só que aí quem está escutando essa conversa, isso aí já é coisa de um ano depois, é a Brianna, né? E você vê que a Brianna, as lágrimas caem, né? E ela tá muito triste, né? Ela tá voltando ali pro quarto dela, que ela divide com uma moça que, na verdade, está ajudando ela a encobrir, né, um segredo muito importante, né? Que é uma criança, né? Um bebê, né? Que ela tá prestes a fugir dali, inclusive, porque ela ficou grávida desse homem barbudo, acabou tendo filho, né? Só que ela descobriu meses depois, né, e tal. Então o barbudo, ó, a Karen diz aqui, ó, o barbudo já conhecia essa antiga história de família onde a matriarca Brianna começou a vida sozinha com o filho de um barbudo que surgiu do nada. Obrigada. Por isso que se ele deixou levar tão fácil por esse romance. Pode ser, então. Por que a gente não faz a fanfic, Karen? Do barbudo que viajou para o passado, que ele descobriu que no passado tinha uma história de um barbudo, né, foda que morreu e tal, mas ele ia ser um burro, né? Por ter caído de novo apesar que ele pode não saber como é que o cara morreu, né? Ele achar que podia alterar a história, né? Ser um cara que viajou para o passado, né? Mas então a gente tem aqui a nossa personagem que estava ali com lágrimas nos olhos, escutando os homens conversarem, né? Quando volta pro quarto, abraça seu bebê, né? De poucos meses ali, né? E como é muito isolado o quarto dos empregados e muito longe, né? E ela tá, a moça que dorme com ela tá ajudando a encobrir, né? Elas estão criando ali aquela criança e a Brianna pretende fugir também, né? Pra poder viver a vida dela, que ela não quer mais viver ali. Então é essa que é a nossa história, que a gente tem esse crime aqui. Ó, a Karen escreveu uma fanfic por cima da sua história. Eu adorei a tua fanfic, Karen. Adorei, adorei, ó. Lê do começo, falta a primeira parte. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Tá, tá. Não sei os conceitos do tempo do Outlander, mas se depois que o cara morrer, ela descobrir que está grávida e acabar que esse filho será um antepassado do cara que viajou no tempo? Pior que eu não tinha lido isso, Karen. Olha lá, o Barbudo já conhecia essa antiga história de família onde a matriarca Brianna começou a vida sozinha com o filho de um barbudo que surgiu do nada. Por isso aqui, ó, por isso que ele se deixou levar tão fácil por esse romance, para ele mesmo existir depois. Ah, eu gostei, ó, gostei. Agora que eu vi a primeira parte, eu não tinha, eu tava com essa ideia, né? A nossa história terminou aqui, Marcos. Eu tava com essa ideia de no final ela descobrir que estava grávida, né? Só que aí, como a gente tem Uhum. um crime e a gente não tem a perspectiva dele, a gente pode,
ter uma história aqui, uma história que seria uma continuação, não é verdade? Aonde tivesse a história desse cara e contar a história dele, um cara que consegue tocar naquelas É pedras verdade. mágicas, viajar para o passado, encontrar a mulher da vida dele, né? Já que é um romance, e você vê que é um romance trágico, né? Mas eu acho que se tem uma coisa legal nessa história aqui, é que a Brianna, ela vai também seguir a vida dela, sabe? Ela vai pegar o Uhum. filho dela, vai pegar essa que trabalha também lá, que é uma melhor amiga dela, e elas vão para um outro lugar, sabe? Começar a vida de um outro jeito. Quem sabe ter sorte no amor de uma outra maneira, né? Então, você vê que, né, seria legal ter essa continuidade. Aliás, Marta, deixa eu comentar com vocês aqui, né, porque também sai lá em podcast, né, que eu e o Marcos, a gente está combinando da gente fazer histórias que tenham continuação, né, Marcos? A gente, até, acho que eu falei até no Sim. anterior, né, Marcos? Que a gente quer, tipo, sei lá, fazer em 4 partes uma história e Uhum. tal. A gente tá pensando em fazer Sim. isso, né? Pode ser, pode ser. É Sim. que Quando a gente vê, pode falar. quando a gente vê que uma história, né, ela tem potencial, ela pode ter desenvolvimento, ou pode mesmo ter continuação, né, é interessante. Ah, gostei. E vocês gostaram, gente? Conta aí quem for escutar depois aqui. Tem essa gente maravilhosa aqui do chat, a Karen, a Marta, né? E tal. Mas se você chegar depois aqui, conta o que, que você achou. Tá? Me marca lá no Twitter de repente, né? Ah, agora não, né? Já tô fazendo isso faz tempo. Tô deixando rolar no podcast também, aí eu coloco uma música de fundo, né? Olha lá. De repente pega uma música da Outlander. Então dá uma acessada no podcast depois, que é legal, né? Pra ter Uhum. essa parte técnica, né? De soundtrack, né? Que é tão legal poder fazer. Eu gostei, gente, de ter contado essa história. Meio que me deu umas derrapadas no começo até eu conseguir me acertar, né? E é claro que a gente vai devagarinho construindo o que quer fazer, né? Mas eu gostei de contar essa história estilo romance, viu? E ela ficou bem no clima mesmo de Outlander, assim, e enfim. É, Mas é uma história que tem um lado triste, né? Até bem triste, digamos assim. tem uma a questão do amor, né? Eu acho que essa história ela ensina meio você que você pode amar alguém, mesmo se você não consegue se comunicar verbalmente, né? Você consegue fisicamente, através de olhares, de cheiros, né? De afeto, de carinho, você se relacionar com alguém, né? Achei bonito isso, né? A Karen Uhum. escreve aqui, Marcos, ó, uma história mais longa pode ter mais personagens para gerar dúvida de quem será o assassino. Vamos lá, gente, vou fazer isso. Vamos combinar assim. A gente está com 67 seguidores, né? Então, quando a gente aumentar um pouquinho mais, pode deixar que a gente vai fazer sim uma história que vai ser em 4 partes. Vamos perder essa coisa da surpresa, né? Porque que nem hoje a gente fez o sorteio, né? Aí tu sorteia o tema e tal, acaba sendo uma coisa que a gente vai conseguir construir, né? E mais do que isso, conseguir ter pronto para vocês. Podemos fazer, né? Podemos fazer. O meu filho até deu uma dica, né, Marcos? Que os americanos, né? Eles têm a podcast nos Estados Unidos e tal. São coisas total e completamente já fazem parte do cotidiano das pessoas. Agora, no Brasil, Uhum. isso é muito recente, vamos colocar assim. As pessoas agora conhecem mais podcast. O podcast é uma coisa altamente popularizada. Mas nos Estados Unidos tem podcasts que as pessoas pegam as melhores histórias, fazem livro e tal. Então a gente vai gravando esses caô crimes aqui e os melhores, a gente no futuro, né, Marcos, pensamos até em fazer, de repente, uma versão digital, com ilustração, né? As melhores histórias a gente pode tentar Uhum. fazer né, uma parada bem legal também. Vamos pensar nisso, gostei. Sugestão do meu filho, porque tem podcasts de storytelling, que esses não tem roteiro, não é que nem a gente que faz sorteio, né? Ao vivo das temáticas, né? Mas é legal, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso caô, que é um caô de temática romance, de romance trágico, né? Olha, numa das melhores estilos que eu adoro, que é Outlander e tal. E eu adoro, eu gosto dessa história. Eu sei que tem vários. A Diana Gabaldon, né? Não sei se vocês que estão no chat, vocês acompanham. Ela tem até. Porque é impossível a pessoa escrever tanto e não ter críticas relacionadas à espécie de conteúdo, né? As pessoas criticam um pouquinho a Diana Gabaldon
porque falam que ela coloca algumas coisas, por exemplo, né? A reviravolta das histórias ser relacionada a estupro. Por exemplo, as pessoas não gostam disso. E é uma coisa. Não sei nem se essa palavra dá problema aqui na Twitch, né? Mas assim, você sabe, o personagem tem um crescimento, ou tem uma reviravolta, que dependa desse ato de violência. Então a Diana Gabaldon é muito criticada por isso. Ao mesmo tempo, a série é uma obra-prima, gente. É uma obra-prima, né, Marcos? Do audiovisual, da Uhum. atuação, da reconstituição histórica. Eu amo Outlander pra caramba. Eu sei que todo fandom é problemático, né? Não importa o fandom, sempre vai ter problemas. E o fandom de Outlander também, eu conheço umas figuras que, pelo amor de Deus. Mas, olha, é Uhum. uma história maravilhosa, eu me amarro. E a minha irmã também, tu sabia que a Conceição também assiste? Que eu tenho uma irmã minha Acredito. super religiosa, pudica, ela ama Outlander, ou seja, né? Que Outlander é aquelas histórias estilo Sabrina, né? Quem é da nossa época ali, tinha aquelas revistas de banca, como é que é? Como é que é? Momentos históricos, como é que é, Marcos? Momentos Tinha íntimos. clássicos históricos, Isso, que era aquela que era romances, né, passados em outras épocas. O isso. Momentos Íntimos era aquela mais safadinha, né? Não, mas acho que todas essas eram meio safadinhas. Porque eu lembro que esses clássicos históricos também tinha muita sacanagem. Os homens, assim, nos clássicos históricos aí, enfim, desses romances, né, de banca, ninguém usava camisa. Os homens estavam Nossa, sempre com mas seus amplos você peitos, quer coisa né? melhor que isso, pelo amor de Deus. São cabelos esvoaçantes e peitos, né? A Marta Uhum. escreveu aqui, ó. A Marta é tão gentil, ela escreveu aqui, ó. Que bom ver vocês nessa animação toda para novas ideias que só enriquecem o trabalho incrível que você desenvolve. Pode contar com a minha torcida. Obrigada, Marta, obrigada. Não, a gente A tá gente fica, né, sempre. mais Fala, amor, a desculpa. gente, não, aí a gente fica mais incentivado a fazer, né? Sabendo que o Sim, pessoal tá curtindo e que também tá com expectativa, né? De novidades, assim, que também podem surgir, né? E sim, tudo. aqui a gente é muito criativo, né? Então a gente quer mesmo que a gente consiga fazer coisas diferentes, né? Que nem a gente gosta de série clássica, a gente faz porque é série clássica, faz pesquisa de cinema, então a gente gosta dessas temáticas e gosta muito de brincar com as pessoas, né? Quem conhece o que a gente faz, ouve os programas que a gente já gravou, a gente gosta de brincar e tal. Isso é uma coisa que é meio Uhum. nossa vibe é essa, sabe? De ter bom humor, de brincar. Mas está sendo uma delícia. Eu adorei contar a história. A próxima quinta-feira vão ser nós dois, né? De novo Sim. com. Vamos ver no que vai dar, né? Tomara que seja ótimo, gente. Então, olha, amei, foi muito bom, gente. Eu vou então aqui deixar esses recadinhos finais, que vocês sabem, né? Participe da nossa campanha. Se você está escutando aqui pela Twitch, você vai ver aqui, ó, que tem link para nos apoiar, que aí vai estar todos os links dos podcasts, vai ter o Apoia-se, vai ter o Padrim, né? Vai ter o Pix da gente, o nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Estamos já comprando as peças do computador, né? Nossa, tomara que a gente consiga, né, terminar de comprar todas e montar, porque a gente está precisando Uhum. aparecer em vídeo, a gente quer aparecer em vídeo para vocês. Eu até apareci, né, em algumas ocasiões, mas trava tanto com esse meu PC que é uma dó, né, gente? Dá uma pena. Mas vai ser muito bom quando eu puder gravar mesmo, aparecendo em vídeo para vocês direitinho, sem nenhum problema. Né? Então, deixa eu só então aqui agradecer a Marta Mota, que obrigada, Marta, por ter aparecido aqui, por ter conversado com a gente. A Karen, que dá tanta sugestão boa. Karen, adorei a tua fanfic. Foi muito legal. E olha, vocês podem opinar à vontade, né? É que o Uhum. Marcos, diferente de mim, o Marcos ele não tá lendo o chat. Mas eu costumo avisar o que tá rolando no chat para ele saber, né? Porque eu tô Sim, sim. eu tô aqui com o OBS e o Marcos ele grava assim diretamente no Skype. Aí ele não consegue ver o que tá rolando no chat. Mas com certeza o Marcos também manda, né, Marcos? Um beijo pra Karen, pra Marta, né? Uhum. Sim, um grande abraço para vocês. Obrigado por estarem aí com a gente. Obrigado pelas dicas, que ajuda muito a dar ideias para a gente continuar, né? As histórias e tudo. Eu É. fico muito contente com o do pessoal presente e também comentando e dando dicas.
Ah, é uma delícia, gente. É muito bom poder fazer isso com vocês, viu? Ah, vai dar tudo certo, Karen. A Karen falou que tá na torcida. Vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Já estamos comprando as peças devagarinho e, meu, vai ser ótimo porque a gente vai poder falar com vocês, vão poder ver a gente. Não que a gente seja lindo, né? Mas e aí, né? Não tem essa, a gente vai aparecer, já perdi a vergonha de aparecer. E, cara, então a gente vai se encontrar no próximo caô, na próxima quinta-feira, aqui na Twitch. Terça-feira eu já tô falando de Hannibal na Twitch. A gente tá chegando no final da primeira temporada, gente. Tá um episódio melhor que o outro, tá muito legal, tá? Eu tô inclusive assistindo lá pela Prime Video. Quem quiser acompanhar, quem quiser assistir ou baixar, não importa. Meu, é muito legal, vale a pena. E essa série, a revisão tá sendo incrível, Marcos. Tá sendo bom demais fazer, viu? A revisão do Hannibal, sabe? Tô adorando Ah, fazer. legal. E é bacana acompanhar também, né? Nossa, tem certas séries que quando a gente vai assistir de novo, a gente vê tanta coisa, mas tanta coisa, sabe? É muito legal, né? Tá sendo uma experiência maravilhosa. Então, terça-feira, 9 da noite, eu tô aqui falando sobre Hannibal, para quem tá acompanhando comigo, fazendo a revisão, né? Ou mesmo tem gente que escuta o podcast e depois faz a revisão. E, claro, esse podcast aqui, que é o Caô, ele tem um feed, né, um alimentador só dele, que é lá no Spotify. É só você procurar assim, Crimes Caô, ou Caô Crimes, ou então Crime de Mentira. Eu deixo os links todos aí linkados abaixo, para facilitar. Ou então na Aurelo. Na Aurelo você consegue acessar e a Aurelo ajuda o produtor, né? Paga por play ali, alguns centavos, não sei, mas já é alguma coisa, né? De qualquer maneira, Uhum. quem puder, por favor, nos apoie. E a gente então, né, se encontra logo mais. Vocês tenham um ótimo final de semana, viu? Para todos vocês, vocês se cuidem. Um beijão no coração, viu, Karen? Para você e para Marta. E para quem chegar depois no podcast, também dá o feedback pra gente, tá? Se você gostou da história, se você acha legal a gente fazer uma história mais comprida, que sejam vários programas, a gente pode fazer, tá? Sem problema, a gente escreve um roteiro, faz uma parada mais, né, rebuscada, a gente vai curtir fazer. E então a gente se encontra, né, Marcos, no próximo Caô Crimes. Uhum. Fiquem muito bem, cuidem-se e em breve a gente se encontra de novo. Beijoca, viu? Beijo pra vocês e uma ótima noite, tá bom? Beijinho e bom final de semana, tá? Boa noite para todos. Tchau. Tchau, tchau.